Peraí. Hoje foi rápido. Então, a gente dá gravada. Hoje a gente vai começar um longo caminho até chegar na nossa aula de Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa incrível, né, gente? É uma coisa bizarra. As aulas, tipo, Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Revolução Russa, fascismo, nazismo, é tudo baixinho o coro. Aí chega a Segunda Guerra Mundial, pá, surge aluno do teto, uma coisa inacreditável. Porque esses são temas que a gente gosta, né? São muito curiosos. Então fiquem tranquilos que a aula de hoje vai ser bem de boa, vai ser, eu acho que até que leve, e é um tema que, querendo ou não, todos nós já ouvimos falar alguma coisa. Inclusive, atualmente está bem em voga fascismo, né? Por N motivos. Mas, enfim, vamos começar. Preparei o slide bonito para vocês. Tá no Arcaditas Digital. É isso. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que é importante para a gente entender como o fascismo chegou a dominar toda a Itália. Porque é muito estranho para a gente, hoje em dia, com a cabeça que a gente tem, com a formação que a gente tem, olhar um evento como o fascismo, olhar um líder como Mussolini e, obviamente, né, até em uma escala maior, olhar o nazismo, o Holocausto e a gente pensar como? Como que isso foi possível? Como é que essa aberração chegou a acontecer? E para isso, né, não tem, acho que, tema mais pop, mais pesquisado, mais estudado, mais falado na academia, nos filmes, em tudo, do que essa parte, né, nazi-fascismo e Segunda Guerra Mundial. Mas, mesmo assim, são várias explicações. E mesmo que expliquem pra gente, não dá para entrar na cabeça. São coisas muito monstruosas, normalmente, e simplesmente não vai. Mas eu garanto para vocês que, terminando essa aula, vocês vão pelo menos entender uma parte. Por que eu tô falando uma parte? Porque é muito difícil, gente. Não passar tudo isso, mas eu posso falar aqui, explicar tudo, tintim por tintim, e vocês vão falar, não, mas não faz sentido para mim. Não faz sentido. O Mussolini é um louco, o Hitler era um louco. Eu posso listar 1 trilhão de motivos e falar, olha só, a ascensão do nazismo faz sentido para a época que ela está inserida, e vocês vão falar, não, não faz. Mas, enfim, vou dar o meu melhor aqui. Então, motivos para que o fascismo consiga... vou elencar aqui agora os motivos que fizeram o fascismo chegar no poder da Itália. Primeira coisa que vocês têm que saber é que esse tipo de teoria, fascismo, nazismo, na Espanha, franquismo e em Portugal, salazarismo, são todos meio que irmãos aí, eles precisam de um terreno muito específico para conseguir crescer. E esse terreno é de radicalização. Se você não tem uma população radicalizada, você não consegue que esses regimes subam. A gente vai ver hoje na aula como a Itália estava, a situação que ela se encontrava e como a população dela estava radicalizada. A gente vai ver a mesma coisa na aula sobre a Alemanha e a mesma coisa na aula sobre Guerra Civil Espanhola. Mas o que vocês têm que saber é, fascismo não é uma coisa natural. Natural não, o que eu quero dizer é o seguinte, se a economia está bem, se o país está bem, se as pessoas estão felizes, tudo está tranquilo, tudo está suave, é muito difícil que uma coisa como o fascismo pegue. Agora, se tem inflação, se tem desemprego, se tem problemas, esse discurso fascistoide ele é muito mais fácil de se espalhar. E era exatamente essa situação que estava a Itália quando o fascismo começa a crescer. Por que, vocês me perguntam? Vamos ver agora. Primeira coisa, e eu disse para vocês lembrarem, porque isso ia ser importante. Terminada a Primeira Guerra Mundial, se vocês lembram muito bem, a Itália foi um dos países que participou da guerra, ativamente mandou tropas e esse tipo de coisa, e foi a famosa vira-casaca, né? Começou do lado da Tríplice Aliança, terminou do lado da Tríplice Entente, como promessa de território. Então, prometeram para a Itália um monte de território. Olha, Itália, se você virar casaca e ajudar a gente vai pegar toda essa parte da Áustria que você quer e dá para você. Terminada a guerra, Itália, uma potência vencedora, não consegue esses territórios. Eu disse isso para vocês lá no finalzinho da aula sobre Primeira Guerra Mundial. Essa é a chamada vitória mutilada. Ou, se vocês querem falar no bom italiano, vitória mutilata. É só trocar o D pelo T. Enfim, foda-se. Que se teve um sentimento muito forte dentro da Itália, principalmente dos soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial, que, cara, a gente ganhou a guerra,
Mas por que a gente lutou esse treco? Não deram pra gente o que nos prometeram e o que era justo. E aí você começa... Essa ala mais nacionalista da Itália, que lutou na guerra, os soldados que estavam lá, começaram a ter um rancinho da Europa. Começaram a ter um rancinho, por quê? Porque eles lutaram na guerra, participaram dela, prometeram para a Itália X e não entregaram esse X. Tá bom? Além disso, gente, a Itália, enquanto país, estava muito desmoralizada mesmo, sabe? Ela era conhecida como a menor potência europeia, ou seja, dentro do continente europeu, ela era a mais capenguinha, a nação mais tranquila, porque, olha, a gente pega Inglaterra, Reino Unido, pô, maior império do mundo. França, pô, terceiro maior império do mundo. Alemanha, muito foda, exército muito pica. Itália, pizza. Era basicamente isso que passava na cabeça. Então a Itália, internacionalmente falando, era muito desmoralizada. Ela estava muito mal das pernas. Tanto em questão dessa imagem que ela passava, até na questão prática, gente. A gente sabe, né, no século XIX, tem toda aquela corrida imperialista para conseguir colônia, e a Itália vai tentar um cadinho. Vai tentar conseguir seus territórios. Tentou invadir a Etiópia, levou uma surra. Então, para vocês verem como a Itália estava mal. Mal mesmo. E, para piorar, pós Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma grande crise econômica dentro da Itália. E aí, o barato começa a ficar louco. Então, veja, a Itália, enquanto país, não estava bem. Tanto em questão de imagem dela, ela era vista como a menor potência europeia, muito desmoralizada. Além disso, ela estava com a economia completamente quebrada. E pós Primeira Guerra Mundial, estava começando a surgir, dentro do contexto político italiano, um povinho que era muito nacionalista, que era muito meio que radical, e que olhava a Primeira Guerra e via as potências europeias, principalmente Inglaterra e França, como traidoras. Pô, a gente lutou no lado de vocês e vocês não deram o que prometeram. Guardem isso por enquanto. Ok. Primeiro ponto. Então, primeiro ponto que vai gerar o fascismo. Segundo ponto. Aula interativa. Foda-se. Pergunta super de boa, gente. O que acontece em 1917? Pode falar? Pode? Uma pergunta. A Revolução Russa, né? Eu amo Perfeito. Sol. Exatamente. Que Czar... Oi, fala. Eu sei que hoje a gente olha para o comunismo Sim. e não parece lá grandes coisas. Tudo bem, tem a China, mas a China, o comunismo é meio estranho. Enfim, a China é meio estranha. A União Soviética acabou em 1991. As outras grandes potências comunistas também fizeram umas reformas e tudo mais. E o comunismo hoje em dia não parece lá grandes coisas, gente. Mas vocês estão olhando com uma cabeça de hoje, incluindo eu aqui. Pensem agora para uma pessoa em 1917. Ela tá vendo, ela assistiu o Império Russo, um dos mais importantes do mundo, virar comunista. Isso era inédito na história. E naquela época, o comunismo era visto como um adversário real do capitalismo. Até hoje é visto desse jeito, mas naquela época esse sentimento era palpável. As pessoas achavam o comunismo algum dia vai substituir o capitalismo. Então você tinha esse sentimento generalizado, principalmente depois da Revolução Russa. Quando a Revolução Russa aconteceu, ela mostrou para o mundo, e principalmente para a Europa, que, olha, um governo marxista, um governo comunista é possível. A revolução é possível. E isso se espalha para todo o mundo, sem exceção. Esse sentimento revolucionário vai se infiltrar em vários lugares do mundo. A gente viu no Tratado de Versalhes, né, que a Alemanha teve problemas internos, porque teve um movimento socialista lá muito forte. A gente vai ter no Brasil a intentona comunista, tá bom? Então esse sentimento vai se espalhar e chega na Itália, obviamente. E aí, em 1918 e 1919,
esses 2 anos, a gente tem o chamado Biênio Vermelho dentro da Itália, que é o quê? Uma série de agitações de caráter socialista dentro do país, inspiradas pela Revolução Russa. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: a Itália estava arrasada, estava destruída economicamente por causa da Primeira Guerra Mundial. Veio a Revolução Russa e escancarou para o mundo inteiro, olha só, o que Marx falou está certo. A gente pode ter um governo comunista de fato, na realidade. Isso se espalha para todo mundo e chega na Itália. E aí a Itália, aquele país desmoralizado, quebrado, com a população passando necessidade, adota essa ideia. Uma boa parte da população italiana adota essa ideia e começa a se organizar. Tanto é que em 1919, o Partido Socialista Italiano, recém-fundado, ultrapassa em números de votos o Partido Liberal, que era bem predominante, e o Partido Católico, gente. Lembrem-se, o Vaticano fica na Itália. Então, se um partido superou o católico, é porque ele teve muita gente votando. Nesse cenário, gente, que o Partido Socialista vira o maior partido do parlamento italiano, ele ganha poder para fazer um monte de coisa. E você estava tendo uma consolidação do socialismo dentro da Itália. Óbvio, não era por meio revolucionário, os socialistas não podiam fazer tudo, eles estavam obedecendo à ordem democrática do país. Mas o que eu quero dizer é, a Revolução Russa aconteceu, influenciou a Itália, e a gente está tendo um movimento de esquerda muito forte dentro do país. Muito forte. Mas, Edu, a aula é sobre fascismo. Por que você está falando de socialismo para a gente? Ah, é porque o fascismo é de esquerda? Obviamente não. Mas vocês vão entender no próximo slide. Em 1921, esse Partido Socialista rompe em 2 outras aglomerações. O Partido Comunista e o Partido Socialista. Então, tipo, o Partido Socialista tinha uma parte que virou dissidente e criou o Partido Comunista. Tá bom? Por que você está falando isso? Calma. Vocês vão entender. Alguma dúvida até... Eu falei tudo errado. Alguma dúvida até aqui? Não. Bom, Edu. Tá bom. Não, beleza mesmo. Gente, deixa eu pensar, peraí. Eu vou dar esse slide primeiro. Eu vou dar esse slide primeiro e depois eu vou falar de fascismo para vocês. Igual eu disse no começo da aula, uma corrente de pensamento como o fascismo precisa de um ambiente radicalizado para se espalhar. A Itália tinha esse ambiente? Tinha. Pós Primeira Guerra Mundial, você teve a Vitória Mutilada, que deixou um povo bem pirado das ideias, e você estava numa crise econômica. E, gente, olha, sério, quando o país está meio mal das pernas, normalmente é quando sobe esses políticos malucos aí, a gente está vendo isso bem, né? Mas, enfim. Então, a Itália, a população italiana, no geral, estava radicalizada. Segundo ponto que eu quero passar para vocês, e agora é importante. O socialismo na Itália estava em alta. O Partido Socialista, acabei de mostrar para vocês, ganha as eleições de 1919 e compõe a maior parte do parlamento italiano. Por que isso é relevante? Porque isso deixa a burguesia, o Partido Liberal e boa parte do Partido Católico cagando de medo. Cagando de medo que o socialismo fosse se espalhar. As elites da Itália, e eu não estou fazendo juízo de valor aqui, tá bom, gente? Estou constatando um fato, ok? Não estou falando que, enfim. As elites italianas tinham medo de que o que aconteceu na União Soviética acontecesse na Itália. Então, olha que interessante. A gente vai ver daqui a pouco como o fascismo surge e tudo mais, mas o fascismo surge. E ele surge forte, surge batendo no socialismo, batendo em tudo quanto é canto. As pessoas que eram mais moderadas viam o fascismo e tinham medo dele. Pô, o Mussolini é meio maluco, sem sacanagem. Mas quem que é o adversário do fascismo? É o socialismo. E aí eles olhavam, olha, esse Mussolini é meio pirado das ideias, mas Deus me livre de comunista.
Então, assim, ele é desagradável, ele tem uns argumentos muito malucos, ele é muito radical, mas antes o fascismo do que o socialismo. Quem defendia isso era principalmente a classe latifundiária da Itália, gente. Por quê? Porque os socialistas no poder vão fazer uma cacetada de reforma, reforma agrária, de banco, de piriri pororó, e as elites começam a ficar muito, muito incomodadas com isso. Muito incomodadas. E elas vão pro lado do fascismo. Tá bom? Então, e aí é que ele começa a se consolidar enquanto movimento. Vamos parar por aqui? Agora vamos ver. Porque até agora, eu disse para vocês, eu fiquei falando aqui, porque o fascismo surgiu por causa disso, por causa daquilo, lá. Tá, mas o que é fascismo? A resposta que eu vou dar para vocês é, não sei. Não sei. Não faço a menor Bacana. ideia. E cada maravilhoso, né? Mas calma, eu vou explicar para vocês. E cada historiador que vocês pegarem vai ter uma definição. Eu posso afirmar para vocês, gente, nenhuma prova no planeta Terra vai perguntar para vocês o que é fascismo, diretamente, tipo, estrito sensu, linha por linha. Mas, se perguntar, vai ser mais ou menos assim: identifique algumas características do fascismo. E por que vocês me perguntam isso? Porque o fascismo é um regime político muito, muito especial. Não tem um consenso acadêmico, gente, sobre a abrangência do termo fascismo. Não entendi, Edu. O que você quer dizer? Explico para vocês. Gente, vamos lá. Getúlio Vargas, fascista ou não? Populista. Populista? Ok. Mas vocês podem ter uma opinião aí diferente, não importa. Antônio Salazar de Portugal, Fascistão. fascista ou não? Ele eu acho que era fascistão. Fascistão? Pô, mas. Ô, Léo, mas olha, o Salazar, ele tinha uma coisa muito mais conservadora do que o fascismo italiano tinha. O fascismo italiano era mais para a parte da modernização, do modernismo, e o Salazar era mais para a parte tradicional. Isso é uma diferença muito Mas ele é grande, você não acha? retrógrado, ele tem pensamentos baixos. Ah, mas até aí um monte de coisa retrógrada e nem por isso é fascista. Francisco Franco, fascista? Fascistão também. Outro fascista. Fascistão? Mas, pô, tem uma ligação muito forte do Franco com a igreja, e isso não tem no fascismo italiano. Não gosto dele. Não gosto, não vou com a cara. Ficou complicado. Hitler, Nossa, fascista? isso daí é. Isso daí é foda. Então, mas o nazismo tem aquela questão da perseguição à raça judia que o fascismo não tinha. Ele é nazi. Vocês veem, Ele é nazi fascista. vocês veem como isso é complicado? É isso que eu quero passar aqui para vocês. Não tem um consenso da abrangência. O meu cabelo tá foda hoje. Não existe um consenso da abrangência do termo fascista, gente. Vai ter historiador que vai falar que fascismo é só o que aconteceu na Itália. Só o movimento italiano. Vai ter outro historiador que vai falar, não, olha, dá para chamar de fascista o Hitler e o Mussolini. Mas acabou. Vai ter outros historiadores que vão falar, não, o termo é mais abrangente. A gente pode colocar o Salazar e o Franco nessa. E vai ter outros historiadores, blá, 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 e vai Ah, indo, eu vai acho indo, vai que indo. são uns 80 milhões. Eu acho que são tipo Getúlio Vargas, o Salazar, o Franco, o Hitler, o Mussolini. Eu concordo com você, mas o que eu quero o que eu quero que vocês saibam, gente, é que por mais que a gente estude esses movimentos juntos, a gente vai estudar nazismo na próxima aula e franquismo na próxima semana, eu vou deixar claro para vocês as diferenças desses movimentos, porque são muito diferentes. Eles são diferentes entre si. E é por isso que é tão interessante, é tão difícil estudar fascismo. Porque ele não é homogêneo. Ele não é tipo, me descreva o que é feudalismo. Pô, feudalismo é um meio de produção que se baseava lá. Agora, o que é fascismo? Isso é muito difícil. Mas não é impossível. Como vocês podem delimitar o que é fascismo? Analisando as características dele. Então, vocês podem pensar, pô, eu não sei definir em uma frase o que é fascismo, mas eu sei se essa atitude é fascista e se aquela atitude é fascista. E é isso que a gente vai ver agora. Quais são as características do fascismo e o que define ele enquanto movimento? Primeiro ponto, totalitarismo, que é diferente de autoritarismo, gente. Totalitarismo é a centralização do poder em um único governo, em um
eixo político, que considera qualquer outro ilegítimo. Autoritarismo, por outro lado, é quando você idealiza uma figura máxima de poder, e essa figura é responsável por cuidar de todos, como se fosse um grande pai, alguma coisa assim. Não entenderam? Explico para vocês. Ditadura militar do Brasil. Odeio ela com todas as forças. Eu tenho nojo daquele período. Até mais... Eu odeio. É isso que eu quero dizer. Odeio, odeio, odeio. Ditadura militar é um nojo. Quem defende ela, enfim. Mas a ditadura militar do Brasil não foi totalitária. Foi autoritária. Por que ela não foi totalitária? Porque totalitarismo é a centralização do poder em um único governo. Querendo ou não, gente, a ditadura no Brasil tinha o Arena e o MDB. Ah, mas o governo controlava o MDB, perseguia um monte de gente, não era todo mundo que podia participar, blá, 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 mas tinha. Isso não existia na Itália fascista. E isso não existia na Alemanha nazista. Era um único partido, um único centro de poder. Partido fascista e partido nazista. Isso é totalitarismo. Autoritarismo é quando se apela para essa autoridade. Tá bom? Então, por que o fascismo é autoritário? A figura do Mussolini, hiper exaltado. O cara paga um pau pro Mussolini eterno, esse tipo de coisa. Tá bom? Outra característica, militarismo. O fascismo não glorifica a paz. Muito pelo contrário, o fascismo fala que a paz é uma vergonha, é uma covardia. E a partir daí começa aquelas campanhas malucas de financiar exército, financiar arma, financiar campanha militar, esse tipo de coisa. Outra característica, nacionalismo muito exacerbado, muito exacerbado. E aí você começa a apropriar de símbolos nacionais, como a bandeira, como o hino da Itália, A como o roupa, idioma italiano, né? e você fala A roupa. a roupa, e aí você fala, a minha cultura é a melhor do mundo. A gente é melhor. A minha nação é a maior de todas, e por isso ela tem o direito de conquistar as outras. Tá bom? Continuando. Irracionalismo. Esse aqui é difícil, mas vocês vão entender certinho. Vocês acabaram de ter materialismo dialético com o Arthur, tá bom? Não é a mesma coisa, mas é parecidinho. O fascismo, gente, ele era oposto ao racionalismo da Revolução Industrial. Então, aquela coisa quase iluminista, bem pensada, de você ter que pautar suas decisões no material, em produção, nesse tipo de coisa, para o fascismo não existe. Esse tipo de coisa não existe. Para o fascismo, o que tem que mover uma nação mesmo não é a produção, não é o material, não é essa coisa racional pensada, é o sentimento. O sentimento tem que ser, olha que maluquice, mas o sentimento tem que ser maior que isso. Esse sentimentalismo exacerbado, aliado com a ideia de nacionalismo, é o que para o fascismo tem que governar, é o que tem que ser. E é por isso que eles pregam irracionalismo. Olha que coisa maluca. Não é que você, é burro, você é irracional. Não. É que eles são opostos ao que a Revolução Industrial fez. Tá bom? Sei que pode ser um pouco confuso, mas fiquem tranquilos, vai ficar mais claro ao longo dessa aula. Além disso, darwinismo social. Já expliquei isso para vocês na aula de imperialismo. Mas é aquela crença em que existiriam raças superiores e inferiores e, obviamente, a raça branca, italiana e tudo mais seria superior, tá bom? E que essas raças estariam sempre competindo entre si. E por isso é justificável você ir dominar outra raça que é inferior à sua. Tá justificando aí, né, imperialismo, esse tipo de coisa. Xenofobia, a gente conhece isso muito bem, né? Aversão ao estrangeiro. E xenofobia está muito ligada com nacionalismo, tá bom? Então, se a minha nação é a melhor do mundo, eu não tenho por que saber falar outra língua. Não tenho por que consumir material de outra cultura. Não, a minha é a melhor. Eles que ouçam minha língua, eles que vejam meus filmes, que leiam meus livros, que vejam a maravilha que minha pátria é. Eu não tenho nada a ver com esses caras, com esse povo inferior, tá bom? Anticomunismo, ferrenho, ferrenho. Fascismo e nazismo e franquismo.
são ilustrados por um anticomunismo fortíssimo. Eles odiavam o comunismo até os ossos. Então, quando você vê aquele seu tio, aquele seu primo, que fica vendo o Brasil Paralelo, falando que fascismo e nazismo são de esquerda, dê um tapa na cara dele. Mentira, um tapa não, mas dê um pisco-tapa bem dado e fale, não, fascistas eram anticomunistas até os ossos. Tá bom? Romantização do passado, Amo, eu gente. faço isso. O fascismo... Foi romantizar o passado? Eu duvido que você faça do jeito que o fascismo faz, porque é um pouco extremo. O fascismo olhava um novo, gente. Um novo, literalmente, tá? O novo, a sociedade que eles estavam inseridos, e eles falavam, essa sociedade é decadente. Ela não é boa. O antigo era muito melhor. E a gente tem que resgatar esse antigo. Tanto é que o fascismo vai criticar muito o movimento modernista. Olha só como as coisas combinam. Sabe? O movimento modernista, Semana da Arte Moderna, 1922. Então, o fascismo odeia isso. É alinhado com o futurismo, que é uma vertente de Os modernismo que vocês vanguardas. estudam isso em literatura. Mas no geral, era contra o modernismo. E, por fim, esse aqui é importante, esse aqui é fácil de entender. Alinhado com essa romantização do passado, o fascismo prega o resgate de legados. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer um Mussolini subindo num palanque, Mussolini era baixinho, 1,68. Não sei porque eu falei isso, mas enfim. Subindo num palanque e falando: Itália, o novo é decadente, o antigo é melhor, e nós já fomos grandes. Hoje somos humilhados. O mundo nos vê como a menor potência da Europa. Mas lembrem-se de seu passado. Lembrem-se do que já fomos. Fomos o Império Romano, o maior império do mundo, que influenciou uma cacetada de lugares. E é por nosso direito voltarmos a sermos grandes. Voltarmos a ser grandes. Não sei a conjugação aí, me perdi no personagem. Mas, enfim, isso é o resgate de legado. É você olhar um passado, pensar que ele é glorioso e falar, eu quero ser isso de novo. O Hitler fazia isso também. Olha, a Alemanha já foi grande com o segundo Reich, com o primeiro Reich. Temos que fazer agora um terceiro Reich. O Francisco Franco faz isso. A Espanha já foi grande. Fomos o maior império colonial do mundo. E podemos ser grandes novamente. Entenderam? Muitas características. Preciso saber de todas? Não. Não precisa. Por que passou tantas? Porque eu queria um material mais completo para vocês, é um tema que cai bastante, mas vocês não precisam saber todas de cabeça, gente. E afinal de contas, olhando pelo nome já dá para deduzir umas coisinhas. Alguma dúvida até aqui? Não, tá tudo bem. Gente, tá tudo bem mesmo, falando sério, tá tudo bem. Não O tem cara problema lá não, do tá? Portugal, né, o Salazar. Salazar, ele falava do período de expansão marítima, né? Sim, ele falava das grandes navegações, e tudo, todos esses fascistão tem esse negócio. Ah, vamos olhar É o sobre. passado é Ah, então, foda. é uma das características de Getúlio Vargas, né? Eu não lembro dele falando isso. Ah, mas aquele nacionalismo exacerbado, pensando em vamos fazer o Brasil grande, É, querendo ou não, uma coisa na meio que ditadura assim. mesmo, também não teve. A ditadura militar, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, É, meu teve Brasil. nacionalismo. Minha bandeira é verde, azul, você lembra agora o negócio, enfim. Ainda bem que eu não sou Tesoura. nascido nessa época. Gente, tá tudo bem mesmo, eu vou chorar de alegria, eu tô falando sério. Porque o assunto Ô, não é tão Fernanda, fala fácil assim, tá? alguma coisa, cara. Ninguém precisa Ô, falar nada Mari, não se não quiser, gente. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Então vamos continuar. É que eu fico surpreso, sei lá, as pessoas falam, eu fico, ai, ufa. Enfim. tá tudo errado, Então Edu, eu não vamos voltar. entendi nada. Volta desde o começo. Aí eu não posso te multar daqui, inferno. Tô brincando. Então, vamos voltar para esse slide, gente. Até o começo do século XX, a Europa estava de boa. Vocês lembram que eu passei para vocês a Belle Époque? Aquela coisa, a economia estava maravilhosa. Maravilha, maravilha, tudo perfeito. Aí constrói Torre Eiffel, faz um monte de coisa científica, um monte de reunião, e a Europa estava passando por um período de paz. Um período bem tranquilo de paz. Então, alguns preceitos do fascismo surgiram nessa época. Só que eles não ganharam força. Por quê? Porque a sociedade não estava radicalizada. Então, olha que curioso.
o fascismo em si é do século XX. Mas algumas das características do fascismo são do século XIX. E elas só ganham força no século XX porque nesse século XIX a sociedade não estava radicalizada. Agora ela está. E agora, ó, começa a ficar complicado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e depois com a crise de 29, a Itália fica do grau. Fica naquele jeito. Alguns grupos políticos italianos acreditavam que a Revolução Industrial tinha corrompido a sociedade. Esse novo mundo, esses novos filósofos, essa coisa iluminista, sei lá, isso aqui não faz sentido. Isso aqui está corrompendo a gente tem que voltar ao que era antes. Além disso, a alta do socialismo estava deixando as elites italianas cagando de medo. O socialismo estava muito bem instaurado na Itália. Queria dizer que ia ter um golpe? Não. Queria dizer que ia instaurar uma ditadura? Não. Só queria dizer que o Partido Socialista estava bem. Tá bom? Tinha bastante gente, numericamente falando, estava dominando o parlamento. Só que isso já foi o suficiente para deixar um povo muito preocupado. Muito preocupado mesmo. Principalmente as elites, que tinham a perder. Então, os latifundiários, pô, esses socialistas vão fazer uma reforma agrária e tirar minha terra. Os banqueiros, pô, esses socialistas vão controlar meu crédito. Sei lá, o que mais? Os grandes industriais, pô, esses socialistas vão estatizar a minha fábrica. E aí, preocupação, preocupação, preocupação. Então, gente, vocês percebam que a direita italiana estava começando a ficar muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. E o partido que mais gritava nesse período era o fascista. E aí o povo começou a olhar para o fascismo e falar, interessante, olha, eu não concordo com tudo que o fascismo faz, acho eles extremos demais, mas olha, contra o comunismo, tá valendo tudo. Tá valendo tudo. E aí, nesse cenário, os fascistas se organizam e formam os chamados Camisas Negras, que com certeza vocês já ouviram falar. Era um grupo paramilitar fascista que perseguia socialista, que deixava descer a porrada neles mesmo, quebrava as coisas e o resto da história a gente já sabe. Tá bom? Oi, tem algumas Em perguntas no 1920, chat. pode falar, Léo. Se quiser. Vou ver. Muito bom. Muito Por que, Lamiar? Porque eles eram todos bonitos, é por isso. Intimidável. A Mariana falou, Edu, quando você diz que a sociedade está radicalizada, basicamente ela está em crise? Olha, crises tendem a radicalizar a sociedade. Não é só isso que radicaliza uma sociedade, mas sim, crises normalmente radicalizam. Quando a economia vai bem, gente, o povo fica muito de boa, não quer fazer nada. Agora, coloca uns dólares abaixo aí, coloca o dólar a 7 conto para tu ver se o povo não ficar puto, radicalizado. A Lumière falou, por que o comunismo causa tanto medo? Olha, qualquer resposta que eu der aqui vai ser parcial, mas eu posso falar que para esses italianos, criava medo porque eles viam a experiência da União Soviética e tinham um pouco de aversão. Eles não queriam aquilo. O latifundiário não queria perder terra, o banqueiro não queria perder crédito e os industriais não queriam perder suas fábricas, entre outros fatores. Os religiosos tinham muito medo, porque a União Soviética, né, como vocês sabem, perseguiu bastante a crença alheia aí, a Igreja Ortodoxa meio que tomou bastante no cu, então a população católica também. Então, depende. Porque o comunismo causa tanto medo? Depende para quem. Basicamente, medo de ficar que nem na Rússia? É isso aí. A Rússia era o grande exemplo dessa época. Bom, perfeito então, gente. Então agora, a gente está no auge. A gente está no auge e vocês, creio eu, entenderam como o fascismo surge, por que ele surge e como ele ganha força. Mas vamos recapitular? Rapidinho, coisa de 1 minuto mesmo. Por que o fascismo surge? Porque o cenário que ele estava era propício a isso. A Itália estava radicalizada. Você tinha N questões de nacionalismo que levaram a fazer com que o fascismo tivesse espaço nessa sociedade. Que ele pudesse aumentar. Primeiro ponto. Como ele conseguiu se espalhar? Também por N fatores. Primeiro, sociedade radicalizada. Segundo ponto, medo do socialismo. Tem outros? Tem. Mas esses são os principais.
E aí ele vai crescendo, crescendo e crescendo. Então olha que interessante. Os elementos do fascismo já existiam. Eles estavam dispersos. Só que ninguém comprava essa ideia, porque a sociedade estava bem. A sociedade estava ok. Isso no século XIX. Passou o século XX, Primeira Guerra Mundial, opa, começou a radicalizar. Começou a radicalizar e essas ideias que estavam pairando aqui, desapercebidas, elas começam a ganhar força. A população começa a comprar ela. Começa a comprar ela. Aí surge o Mussolini, surge o Partido Fascista, e eles juntam essas ideias. E aí começa com toda aquela propaganda fascista que a gente conhece. Ah, a Itália já foi grande, mas está agora desmoralizada, tem que voltar a ser grande, vamos investir no exército, vamos perseguir comunista. E aí o povo começa já a comprar essa ideia, começa a comprar essa ideia. As elites estão vendo o fascismo surgir e falando, olha, pelo menos não é comunismo, começam a dar apoio para eles, e aí deu ruim. Surge os Camisas Negras, e em 1922 a gente tem o maior evento em relação ao fascismo, que é a chamada Marcha sobre Roma. Quando os fascistas, os Camisas Negras, para tentar demonstrar poder, vão todos à capital da Itália, Roma, e marcham em fileira. Para quê? Para intimidar. Intimidar os socialistas e também intimidar o rei. Porque lembrem, gente, pelo amor de Deus, a Itália nesse período era uma monarquia parlamentarista, tá bom? A esquerda não reage a esse movimento, ela estava muito fragmentada, estava complicado agir. Então, o Vítor Emanuel III, o rei da Itália, olhando toda aquela movimentação dos fascistas, fala: fudeu. Ou eu dou concessão para os fascistas, ou eles vão me tirar do cargo. Porque essa passeata, gente, tinha gente armada. Lembrando, os Camisas Negras eram um grupo paramilitar. Então eles fizeram isso para intimidar o rei. Depois da marcha sobre Roma, portanto, o Vítor Emanuel III, por medo, convoca o Mussolini e convida ele a ser primeiro-ministro da Itália. A esquerda não fez nada. Por quê? Porque estava desunida. E a parte à direita, que não era tão radical quanto ao fascismo, achava que era um mal necessário. Ele ia perseguir os comunistas, ele não era aparentemente antimonarquista, então, ok. E a população, no geral, que estava cansada da crise, cansada da guerra, cansada de tudo, via no Mussolini um líder que podia melhorar as coisas e também não fez nada. O fascismo chegou ao poder. Olha que incrível. Que triste, no caso. Mas enfim. Alguma dúvida? Pode falar. Edu, Oi. só uma pergunta. O fascismo, tipo, ele se deu assim do nada, tipo, vamos fazer isso, 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 e vamos ser assim, assim. Ou ele já, tipo, vinha de uns tempos atrás, tipo assim, vai uma sociedade secreta, aí do nada, cabum, pegamos a Itália. É aquela coisa, gente. Eu não dei o histórico porque, né, a gente não tem muito tempo, na realidade, mas, enfim. É aquilo que eu falei para vocês. As ideias que formam o fascismo já existiam. Quase todas elas já existiam. Só que não tinham ganhado forma, não tinham ganhado adesão, porque a população não estava radicalizada. O Mussolini começa a carreira no Partido Socialista. Não sei se vocês sabem. Depois de um tempo ele sai e aí funda o Partido Fascista. E aí é uma crescente, gente. Nenhum movimento começa do nada. O fascismo olha esses elementos aqui e junta a eles uma ideologia própria, começa a propagar ela, isso em 1900 um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, 1920 e tudo mais, e o fascismo começa a crescer. É natural, entendeu? Tipo, é um crescimento natural. Aí ele vai crescendo, 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 até chegar nessa desgraceira que a gente viu. A Mariana perguntou, qual a diferença entre grupo paramilitar e milícia? Olha, eu não sei. Eu não sei nem se é diferente, inclusive. Eu acho que movimento paramilitar pode ser outra coisa que não milícia, mas eu não tenho certeza. Eu fico te devendo essa. Eu vou olhar. Eu vou anotar, na real. Peraí. Onde é que eu anoto isso aqui? Para eu lembrar. Pega um post-it.
Não consigo, eu nem tenho post-it, gente. Eu nem sei mais Meu escrever. Deus. Sei mais, não sei mesmo. Foda-se, isso tudo. Eu acho que, tipo, milícia é um tipo de grupo paramilitar, mas não tenho certeza. Tá bom? Então vamos lá. Mussolini, então, virou primeiro-ministro. Pô, agora as coisas começam a complicar. Em 1924, acontecem eleições para o parlamento, os fascistas fraudam ela até o cu, e aí acontece, né, aquele negócio. Teoricamente, os fascistas conseguem 65% dos votos, o que é mentira, porque a eleição foi fraudada, mas fazer o quê? That's life. O voto, naquela época, era eletrônico, não podia auditar, gente. Olha, o papel não imprime. Que complicado, não dá para... Olha, não dá para ver se a eleição... Enfim. Desculpa, eu tô muito puto. Os fascistas obtêm 65% dos votos, impedem que a oposição, ou seja, os socialistas, tomem posse, eles matam. Aí o fascismo já começou a ficar louco. Eles matam o líder socialista italiano, que era o Giacomo Matteotti. Vocês veem que eu nem sei falar o nome dele. Ah, e por que você colocou o nome? Para vocês saberem, para contextualizar, mas não precisam decorar, viu? Não precisa decorar. Aí começou a ficar complicado. Alguns parlamentares italianos tentam reagir contra o fascismo, falar, não, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fraudar a eleição, vocês não podem assassinar a gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo. E aí o que acontece? O Mussolini dissolve o parlamento, persegue essas pessoas, um monte de gente vai para o exílio, um monte de gente morre, e parabéns, você tem oficialmente agora uma ditadura totalitária. Pelo menos é o que está virando. A liberdade de imprensa é abolida, o direito mesmo, norma, é alterado, obviamente em benefício dos fascistas, é criado um órgão de repressão, tipo a Gestapo, que é a OVRA, tá bom? Que era basicamente uma polícia secreta, mas não era uma polícia secreta, mas era uma polícia secreta, e o multipartidarismo é abolido. Beleza. O que aconteceu? Basicamente, Mussolini tomou o poder, aí fraudou a eleição, fechou o parlamento, acabou com a liberdade de imprensa, criou órgão de perseguição e agora só tem um partido legal na Itália, o fascista. Que bacana, né? É Que isso. legal. Com o poder concentrado nas próprias mãos, o Mussolini se intitula Duce, em italiano, que quer dizer líder, tá bom, gente? Duce é um título de nobreza. É daí que vem duque, tá bom? É quase a mesma coisa, só que Duce é líder, o grande líder, esse tipo de coisa. E o rei? É isso. Como é que fica ele? Você entendeu? O rei tá de fantoche. Ai, que legal. E o rei tá de fantoche. Não é deposto, o Vítor Emanuel III não é deposto. Ele tinha medo que se ele fosse contra o Mussolini, se ele tentasse dar um golpe no Mussolini, ele ia perder e ser exilado, ou coisa pior. Então ele fica na dele. É isso. Entendi. Acabou. Fascismo. É assim que funciona. O que é essa foto? Você agora mostrou não- essa foto? Eu queria muito saber o que é, desde o ano passado. Isso daí caiu na Unicamp, Sim. né? Em 2017, alguma coisa. É um prédio, eu não sei se é o parlamento italiano, não sei se é algum prédio do governo, em que tem essa cara aqui, essa cara bonita é a do Mussolini. Meu Ó. Deus. Ó, Bicho feio, parece um. ó, ó. Sim. Achei que era um monstro. Não, é o Mussolini. Aí, porque, tipo, pro líder, tu só fala sim. É aí que vem a frase, gente, que eu coloquei aqui no cabeçalho. Ah, por que você colocou italiano? Porque aparece em italiano. Eu não coloquei porque eu queria. E o Duce ha sempre ragione. Olha que chique. O Duce, o líder, sempre tem Nossa. razão. Mussolini sempre tem Parece razão. um bicho de um Twin Peaks, sabe? Não sei. É que todo careca parece mal, né, gente? Sim. O Mussolini era bem careca, então complicado. Nada contra os carecas, inclusive estou virando um, mas enfim. O Mussolini era calvo, na real, né? Ó, as entradas. Ó, gente, ó. Essa é a única coisa que eu e o Mussolini temos em comum, graças a Deus, mas enfim. O que eu ia falar? Me perdi até. Gente, deram um golpe, acusaram o golpe, basicamente.
fascismo se consolida na Itália, agora é um país totalitário, já expliquei para vocês, e autoritário, já expliquei para vocês. Vamos ver então algumas coisinhas que são importantes de como foi o governo fascista na Itália, tá bom? Primeiro ponto. Isso é importante porque parece com o Brasil. Tem umas relações aí. O Mussolini escreve a chamada Carta del Lavoro, que se vocês quiserem falar CLT, é quase a mesma coisa, mas enfim, que era basicamente, ele regulamentava a relação entre o trabalhador e o proletário. Entre o trabalhador não, entre o trabalho e o proletário. Entre entidades privadas e o Estado. Ou seja, basicamente aquela coisa, né, gente? É muito contraditório. Contraditório não, mas o fascismo vai garantir muito direito trabalhista. Muito direito trabalhista. Por quê? É o item de baixo, chamado corporativismo. Corporativismo basicamente é o seguinte: trabalhadores, vocês não precisam de sindicato. Sindicato agora é ilegal. Mas não é ilegal porque eu não gosto de vocês. Não. É porque tem que ter cooperação entre vocês e o Estado. O Estado vai dar tudo para vocês. Então vocês não precisam se organizar em sindicato. Olha que ideia boa. Mas mesmo assim, isso tem que ser dito, o fascismo concedeu muito direito trabalhista. Então regulamentou a jornada de trabalho para 8 horas, salário mínimo, essas coisas que a gente bem conhece. Tudo bem? E aí, enfim, é isso que acontece. Basicamente, por que você está falando disso? Cai em vestibular às vezes, o corporativismo e a Carta del Lavoro, e parece com o Brasil, né, gente? Porque aqui que o Vargas é mais conhecido por fazer, afinal de contas, né? A economia do Estado italiano era protecionista, no sentido que o Estado interferia e tentava se beneficiar, e a grande parte da produção industrial voltou a ser bélica, né, por motivos bem óbvios. A propriedade privada não foi abolida, porque eu coloquei isso em caps lock para você mandar para aquele seu tio /primo que assiste o Brasil Paralelo. Não era comunista, nem socialista. Enfim. Gente, olha só que interessante. Isso é muito interessante. E olha como o fascismo é contraditório, né? Se, por um lado, ele não abole a propriedade privada e permite que ela continue existindo, por outro lado, essa propriedade privada é regulamentada. Ela tem que servir ao interesse do Estado. Se, por um lado, você ainda pode ter uma certa independência dos industriais, por outro lado, o próprio governo estabelece alguns direitos trabalhistas. É isso que é interessante do fascismo. E é por isso que é tão difícil categorizar essa desgraça. Entendeu? Vai ter gente que vai falar, obviamente, o povo do Brasil Paralelo, Lelé da Cuca, etc. Mas olha só, tá vendo? Deu direito trabalhista. O Mussolini era do Partido Socialista. Regulamentou o mercado. Isso é coisa de comunista. Não tá errado. Não tá errado. O argumento por si só. Isso quer dizer que o fascismo é socialista? Óbvio que não. Porque tem o outro lado da moeda. O fascismo não aboliu a propriedade privada. Permitia que ela existisse, mas a controlava. Então, por outro lado, tem pessoas que falam, olha, fascismo, nazismo, isso é tudo um liberalismo. É esse liberalismo que a gente tem hoje em dia, que está infiltrado nas nossas mentes, que só pensa em lucrar, isso aí é tudo... Não. Não. O fascismo regulava seu mercado. Não tinha nada de liberal naquilo. Inclusive, o fascismo e o nazismo se colocam contra o liberalismo, contra o capitalismo. Olha que coisa louca, gente. Tanto o fascismo quanto o nazismo se colocam como anticapitalistas. Só que também anticomunistas. Peraí, que horas são? Eita. Tá, dá tempo. Olha que coisa maluca. Entenderam? Então é por isso que é tão difícil categorizar nazismo e fascismo. Porque eles são contraditórios, parasitários. Quero que vocês guardem essa palavra aí. O fascismo, principalmente o fascismo, mas também o nazismo, o salazarismo, o franquismo, etc., eles bebem de várias fontes. No sentido que eles têm alguns elementos de esquerda, alguns elementos de direita. Isso quer dizer que não dê para categorizar? Não. A gente categoriza bem. Fascismo é um movimento de direita.
Só que ele tinha alguns elementos que colocam uma coisa estranha aí. Tá bom? É o caso de Getúlio, gente. Getúlio é uma coisa muito louca. Você vai estudar o cara, você fica maluco, você não sabe o que ele era. Pô, é o fato. Mano, eu ri muito quando eu vi isso. O Getúlio Vargas, eu não sei porque eu fechei o slide. É o fascista antifascista, que é fascista e mandou uma campanha brasileira inteira lutar lá contra a Itália, que era fascista também. Eu acho interessante isso, pra vocês verem como é que é maluquice. Por fim, para terminar essa aula, que eu sei que vocês estão cansados, uma coisa importante que às vezes cai em prova é a Itália era, naquela época, até hoje é um pouquinho, um dos países mais católicos do mundo. Os padres não fizeram nada? Viram um regime que exalta o militarismo, que, vamos ser bem sinceros, não é lá uma coisa que Jesus falava muito, e não disseram nada? Eles fizeram nada? Por quê? Porque em 1929, e eu passei isso para vocês na aula de unificação italiana, o Mussolini assina o Tratado de Latrão. Não entendi. Pergunto a vocês. Gente, tinha um território, ó, vou puxar da memória de vocês. Quem responder não precisa responder, mas tentar aqui fazer uma interatividade. Durante a unificação italiana, tinha um território no centro da Itália que pertencia à Que é o igreja. Qual que era o nome Vaticano? desse É o território? Vaticano? Não, vai ser o Ai, eu Vaticano. não lembro. É Estados São os estados. Pontifícios, não é? Isso, exatamente. São os estados pontifícios. Quando a Itália se unifica, ela invade os estados pontifícios. E aí você tem uma puta de uma crise. O Papa não reconhece a Itália, literalmente, não reconhece o país Itália, fala, vocês os roubaram, esse território é nosso, não é de vocês. E aí fica essa briga, essa briga, essa briga. Quem resolve a briga? O Mussolini, com o Tratado de Latrão. O que o Tratado de Latrão faz? Cria o Vaticano. O Vaticano surge pelas mãos do Mussolini. E aí o Papa Pio XII não deu nenhum pio sobre o fascismo. Olha que piada boa, muito bom, muito engraçado. Mas por que que eles mudaram o nome? Basicamente. Eles mudaram o nome porque eu não entendi. Como, tipo, Estados... Primeiro porque ficou menor, né? Estados pontifícios eram gigantescos e o Vaticano é minúsculo hoje em dia. Ah, Então, tipo, não é como se o Mussolini tivesse devolvido tudo. E segundo, eu acho que Vaticano era um nome usado. Eu não sei. Sendo sincero, não sei. Vou anotar aqui. não, Não vou dar uma resposta. porque eu não entendi muito bem. Ele só falou assim, então, parou para você legitimar como um Estado independente, eu vou deixar seu territóriozinho aqui, Papa. Fica tranquilo. Mas foi exatamente isso. Ah. Olha, Papa, eu sei que a Itália não foi muito gentil com você até agora, mas toma um território só para você que manda lá, você que é a autoridade máxima, você toca o país do jeito que você quiser, tá bom? Aí o Papa, tá bom. Ah, entendi. E foi isso. Para de gravar aqui. Como? Tinha que ser a Maria Eduarda, né, que desse essas risadas aí.